João Fonseca faz frente ao Alcaraz no torneio exibição do Miami Invitational, mas não consegue a vitória, chegando a abrir 5-0 no Super Tiebreak, e o Alcaraz conseguiu a virada num jogo, mais um jogo, um show do que um jogo, mas temos algumas coisas para tirar, principalmente coisas positivas desse jogo, né? O João que finalmente enfrentou aí pela primeira vez o número 1 do mundo. Inclusive eu vou falar um dado aqui bem interessante do Alcaraz da primeira vez que ele enfrentou o número 1 do mundo também. O vídeo de hoje é para analisar o jogo, mas principalmente para falar o que temos de positivo para tirar desse torneio exibição aí do João Fonseca contra o Alcaraz num show, literalmente um show, né? Os tenistas ali jogaram sério por muitos momentos e vamos comentar esse jogo aí, que a gente tira de positivo. O canal No Auge das Quadras está num retiro, vamos dizer assim, um videozinho por semana, 2 vídeos por semana, mas assim que voltar a temporada é vídeo todo dia aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aí no canal. Vamos ver se no ano que vem a gente vai continuar dando sorte aí pro João Fonseca conquistar mais títulos e quem sabe no final de 2026. Eu vou colocar aqui uma metinha para ele virar top 10 da ATP no final de 2026, eu acho que é uma bela meta. E a gente teve um correspondente ali em Miami, que foi o Renato, meu sócio aí no canal, que mora em Miami e estava no jogo ontem do João Fonseca contra o Alcaraz, e ele fez vários vídeos. Enquanto eu vou falar sobre o jogo aqui, eu vou passar os vídeos aí, primeiro do confronto de duplas, né, que o João jogou contra a Anisimova, acabou perdendo também, que foi só um super tie-break, na verdade. Deixa eu colocar primeiro o outro vídeo aqui, né? O vídeo de dupla pra gente ir na sequência. Não, na verdade não, tá certo, perdão. Vamos lá, vamos começar aqui Tem alguns lances aí do João, né? Nesse primeiro vídeo aqui. Vamos lá, deixa eu colocar novamente. Beleza. Então tem aí, esses lances são direto da arquibancada ali do estádio de beisebol lá em Miami. E assim, para quem esteve lá, realmente foi algo único. E isso prova que o João, né, a cada mês que passa, ele consegue mais mídia. Ele é um tenista super midiático, né? Mas também que a galera espera muito dele, né? Eu acho assim, o ponto principal desse primeiro confronto aí do João contra o Alcaraz, na minha opinião, é o fato dele meio que tirar, né, tipo, de estar mais relaxado e ver como é a experiência. Ele já treinou, ele já bateu bola com o Alcaraz, já bateu bola com o Sinner, ele já bateu bola com todos esses tenistas, né? Tem gente que fala assim, o lado bom de você jogar com tenistas top é que você pega o peso da bola, velocidade. Eu creio que não seja esse o ponto. Eu acho que pro João Fonseca, a experiência de estar na mesma quadra, quando ele tiver a segunda oportunidade de jogar contra o Alcaraz, isso vai ajudá-lo, na minha opinião, porque ele já meio que já passou por aquela experiência, né? Deixa eu colocar aqui o segundo vídeo para vocês. Tem alguns lances aí em câmera lenta, inclusive o Renato pegou ao vivo o lance que o João tenta dar a passada e a bola bate no rosto do Alcaraz. Tiveram pontos bonitos, bons pontos, e eu acho que um ponto importante que eu queria falar também, dá pra ver que o João ele tá evoluindo o seu jogo, principalmente o jogo de rede. Eu achei o jogo de rede, é óbvio que um torneio exibição é difícil, né? Um jogo exibição é difícil, a gente fala, teve esse aspecto muito positivo. Mas um ponto legal é que o jogo de rede do João, ele foi bastante a rede, e eu senti que houve uma evolução ali, que ele fez bem os voleios, né? O Alcaraz, por exemplo, é um jogador que sempre soube volear, mas que ele evoluiu demais. Hoje ele é um exímio voleador, né? Ele é um tenista completo, mas hoje o Alcaraz na rede ele está entre os melhores do mundo. Eu acho que o João tem espaço para desenvolver esse jogo de rede também, fez vários pontos bonitos contra o Alcaraz. Mas quando a gente analisa o jogo como um todo, né? As parciais foram 7-5 o primeiro set para o Alcaraz, 6-2 para o João segundo, e no Super Tiebreak 10-8. E um ponto bem importante, né? Acredito que em termos gerais, os tenistas estão ali no meio da pré-temporada deles, então tem um aspecto físico que impacta também, né? Tem tudo isso, mas em termos gerais, eu acho que o João ele foi até mais consistente que o Alcaraz, ele foi mais estável, ele oscilou menos, né? O Alcaraz ele fez um bom primeiro set, no segundo set ele deu um apagão, né? No Super Tiebreak ele chegou a estar perdendo de 5-0 e no final ele conseguiu a virada. Então, durante o jogo, dá pra ver que o João foi muito bem, oscilou pouco. Mas nos pontos importantes,
Alcaraz foi melhor. Então, assim, quando teve aqueles momentos de brincadeira e tal, de leveza, mas no geral, assim, acho que 80% do jogo eles jogaram sério. É claro que não no seu máximo, não correndo no seu máximo. O João soltou, dava pra ver que ele estava soltando muito mais os golpes do que normal, então não tinham pontos de ralis longos, né? Eram pontos mais rápidos. Os tenistas estavam até sacando mais rapidamente, então assim, é um jogo que os caras também não queriam que fosse um jogo de 3 horas, né? A ideia dos caras era um jogo com menos cansaço, menos esforço, né? Então, assim, no geral, o João foi bem, mas nesse momento decisivo, deu pra perceber, assim, que o Alcaraz, ele é aquele cara que ele dá a sensação de que quando ele quer ganhar, ele ganha. É isso que é a questão, né? Quando ele fala assim, pô, agora eu vou jogar focado e tal, aí ele erra pouco e aí fica muito difícil enfrentá-lo. O meu sentimento é que, assim, o João está num caminho para poder bater de frente com esses caras, mas ainda não tem o nível para bater de frente com Alcaraz, com Alcaraz e Sinner, principalmente, né? E falando nisso, de pegar o número 1 do mundo, eu tava puxando aqui os dados do Alcaraz, e a primeira vez que ele enfrentou um número 1 do mundo na vida dele, na carreira dele como tenista, ele era número 9 do mundo na ocasião. Foi em maio de 22, ele estava ali completando 19 anos e ele enfrentou na época, número 1 do mundo, Novak Djokovic no Madrid Masters, e o resultado foi 2-1 para o Alcaraz. 6-7, 7-5, 7-6, ou seja, a primeira vez que o Alcaraz jogou contra o número 1 do mundo, ele ganhou, e com a idade do João praticamente aí, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as comparações, porque o Alcaraz, ele é um fenômeno do tênis. E o João, talvez não, o João não é tão... não explodiu tão rápido quanto o Alcaraz, porém ele tem um potencial de bater de frente sim, e acredito que jogos como esse dá pra ver, né, que tecnicamente, né, quando você vê golpes, o João é um cara completo também, acredito eu, que em breve ele vai estar disputando aí, vai estar batendo de frente com esses caras, talvez ainda não em 2026, mas a gente espera que a evolução do João, que é natural de acontecer, que continue acontecendo para que ele consiga bater de frente com esses caras e bater o objetivo dele, que é ser o número 1 do mundo. Deixa a sua opinião aí, se você gostou. A gente vai ter aí umas 4 semanas, acho. Quase um mês aí pro finalmente o João estar de volta às quadras. Traremos conteúdos aqui comparativos do início de carreira do João contra o Federer também, que é um levantamento que um dos membros do canal aí fez. Inclusive, se você gosta de ter esse tipo de notícia, vídeos. Ontem o Renato estava mandando vídeos no grupo. Vire membro do canal, venha pro nosso grupo no WhatsApp, que vale muito a pena, a discussão é super válida, lá o debate também, então vire membro do canal aí e a gente vai trazer alguns vídeos aí para vocês com algumas novidades e algumas curiosidades, como a gente sempre gosta de trazer, certo? Então, um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.